Você já percebeu como a vida muitas vezes parece um emaranhado de vozes, cada uma tentando puxar a sua atenção para um lado diferente? Há os conselhos de amigos, as opiniões da família, as pressões do trabalho, as cobranças internas, e no meio de tudo isso surge uma pergunta silenciosa: como saber qual é a voz certa a seguir? Talvez você já tenha se visto exatamente nesse ponto, desejando uma direção clara, uma bússola que realmente aponte para onde você deve ir. E é justamente aí que entra a importância de reconhecer e ouvir a voz do Espírito Santo, algo que pode transformar completamente sua jornada. Desde cedo, somos acostumados a buscar referências externas, professores, líderes, pessoas de destaque na sociedade. E claro, isso tem valor, mas quando o assunto é a vida espiritual, nenhuma voz é tão confiável e segura quanto a do próprio Deus, que se revela através do Espírito Santo. Imagine por um instante que você está em um grande mercado movimentado, com centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Entre todas elas, há uma voz suave, constante, que não se perde no barulho porque não tenta gritar mais alto que as outras, mas porque fala direto ao seu coração. Essa é a voz que você precisa aprender a identificar. E é exatamente sobre isso que vamos caminhar juntos ao longo desse roteiro. A Bíblia mostra com clareza que o Espírito Santo não é apenas uma ideia abstrata ou uma força distante, mas uma presença real e ativa que guia, consola e fortalece. Jesus mesmo disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Você percebe o quanto isso é profundo? Não é sobre tentar decifrar os enigmas da vida sozinho, mas permitir que o Espírito te lembre, ensine e conduza em cada detalhe. Talvez você esteja pensando, mas como eu posso diferenciar essa voz das minhas próprias ideias ou até mesmo de distrações que surgem na mente? Essa é uma pergunta que milhares de pessoas fazem, e não existe vergonha em admitir que você também busca essa clareza. Uma das formas mais seguras é alinhar cada impressão ou direção com a palavra de Deus. O Espírito nunca vai conduzir alguém em direção oposta ao que está escrito. Se a orientação que você sente está de acordo com os princípios bíblicos, pode ter certeza de que está ouvindo corretamente. Eu conheci uma mulher chamada Lúcia, uma professora de literatura que trabalhava com adolescentes em uma escola pública no interior. Ela sempre se descrevia como alguém racional, pouco aberta para o que chamava de experiências emocionais religiosas. Mas em um momento muito delicado da sua vida, quando enfrentava a separação do marido após 18 anos de casamento, ela contou que sentiu algo diferente. Não foi um conselho de alguém, nem um livro, nem uma palestra. Ela descreveu como uma impressão nítida, quase como uma voz suave dentro dela, dizendo: "Eu estou contigo." Aquilo a marcou de tal forma que foi o início de um novo relacionamento com Deus. O Espírito Santo falou com ela de maneira pessoal, em meio à dor, e dali nasceu uma fé viva. O interessante é que muitas vezes essa voz não aparece em momentos espetaculares, mas justamente no cotidiano. Enquanto você está indo para o trabalho, preparando um café, caminhando pela rua, aquela sensação interna que te direciona pode ser exatamente o Espírito mostrando um caminho mais sábio, afastando você de um perigo ou encorajando a dar um passo de fé. É como está em Isaías 30:21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: "Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda." Isaías 30:21. Perceba que isso não é uma promessa vaga, mas algo muito específico. Os teus ouvidos ouvirão. A questão não é se Deus fala, mas se você está disposto a ouvir. Esse é o ponto central.
Muitas pessoas ficam esperando sinais grandiosos, mas se esquecem de que Deus fala também na simplicidade. Quando você está em oração, quando medita na palavra, ou até mesmo em meio ao silêncio do dia, Ele pode trazer uma paz interior ou uma convicção firme que não vem de você mesmo. No entanto, para que isso aconteça, é necessário sensibilidade. O Espírito Santo não força ninguém a escutá-lo, ele respeita o espaço que cada um oferece. Se o seu coração está sempre cheio de pressa, ansiedade, ruídos de redes sociais e preocupações, será muito mais difícil discernir sua voz. É preciso dar tempo, criar um espaço de intimidade, cultivar momentos em que você realmente se dispõe a ouvir. Isso é como ajustar a frequência de um rádio. O sinal está lá, mas se você não sintoniza corretamente, só vai ouvir ruído. Agora, quero que você reflita em algo. Quantas decisões importantes você já tomou apenas baseado na pressa, sem sequer parar para orar ou buscar uma direção clara? E quantas dessas decisões acabaram trazendo frustração? O Espírito Santo deseja evitar que você repita esses erros, não impondo regras, mas mostrando caminhos. O problema é que, muitas vezes, a nossa ansiedade fala mais alto do que a paciência em esperar a resposta de Deus. Esse é o motivo pelo qual precisamos aprender a silenciar o coração. Não é simples, eu sei, mas é possível. Há pessoas que encontraram no hábito de separar alguns minutos diários para a oração e leitura bíblica um dos maiores segredos da vida espiritual. Você pode fazer isso também, não importa a correria do seu dia. E se você acha que não consegue, comece com 5 minutos, mas que sejam minutos verdadeiros de entrega e escuta. Chegando até aqui, você já entendeu que ouvir o Espírito Santo não é algo reservado a pessoas super espirituais ou líderes religiosos, mas uma experiência disponível a qualquer um que deseje andar perto de Deus. Você pode, hoje mesmo, começar a treinar sua sensibilidade. Não espere a situação apertar ou o desespero bater a porta. Decida agora se abrir para essa voz que transforma, consola e direciona. E para criar um ponto de conexão entre nós, quero propor algo prático. Escreva nos comentários uma frase curta dizendo: "Quero ouvir o Espírito Santo". Essa simples frase vai marcar sua decisão de não ignorar mais a voz de Deus, além de inspirar outras pessoas que também estão em busca de direção. Você já percebeu que algumas escolhas, por menores que pareçam, podem mudar o rumo de toda a sua vida? Talvez uma decisão sobre aceitar ou não um emprego, a escolha de se mudar para outra cidade, o momento certo de começar um relacionamento, ou até mesmo de encerrar algo que não faz mais sentido. São nesses pontos que a voz do Espírito Santo se torna um guia precioso, porque ele enxerga o que nós não vemos, conhece o futuro que ainda está encoberto aos nossos olhos. Quando confiamos nessa direção, estamos evitando dores desnecessárias e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para experimentar a paz que só Deus pode oferecer. Em Provérbios 3:6 está escrito: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Provérbios 3:6. Esse versículo não é uma teoria distante, é uma promessa prática. Reconhecer a presença de Deus no dia a dia é permitir que o Espírito Santo ajuste os passos, mesmo quando você não entende todo o cenário. Quantas vezes você tentou resolver algo pela sua própria força e só se cansou? Agora imagine se, antes de agir, tivesse feito uma pausa para perguntar: "Espírito Santo, o que eu devo fazer?" Talvez a resposta não fosse imediata, mas com certeza seria a mais sábia. Eu me lembro da história de Renato, um jovem arquiteto de 32 anos que sonhava em abrir o próprio escritório. Ele já tinha tudo pronto no papel: orçamento calculado, contatos de clientes potenciais, até o lugar que queria alugar. Mas em suas orações sentia uma inquietação. Não era medo, não era insegurança, era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: "Ainda não é a hora."
Contra sua própria vontade, ele decidiu esperar. 3 meses depois, a empresa em que trabalhava ofereceu um projeto de destaque internacional que mudou completamente sua carreira e deu a ele a visibilidade necessária para, no futuro, abrir seu negócio de forma muito mais sólida. Ele entendeu que a espera não era negação, mas preparação. Essa é a diferença quando você segue a voz de Deus. Não é sobre perder tempo, é sobre investir no tempo certo. Mas por que é tão difícil esperar? Porque a nossa natureza humana quer respostas rápidas, quer garantias visíveis, quer controlar tudo. Só que o relacionamento com o Espírito Santo exige confiança. É como andar à noite em uma estrada iluminada apenas por faróis. Você não vê o caminho inteiro, mas a luz é suficiente para os próximos metros. Essa é a maneira como Deus nos conduz. Ele não mostra tudo de uma vez, mas ilumina passo a passo para que aprendamos a depender dele. Outro ponto importante é entender que ouvir o Espírito não é apenas para grandes decisões, mas também para coisas simples. Às vezes, uma palavra que você decide dizer ou deixar de dizer pode evitar um conflito desnecessário. Uma pequena ação pode abrir portas para reconciliar relacionamentos quebrados. Já aconteceu com você de sentir um impulso para ligar para alguém e, ao fazer isso, descobrir que a pessoa estava passando exatamente por uma situação difícil? Isso não é coincidência, é direção. O Espírito Santo nos move para sermos instrumentos de amor e cuidado, mesmo em detalhes que parecem pequenos demais para chamar nossa atenção. Um exemplo marcante foi o de Jéssica, uma enfermeira de 28 anos que trabalhava em plantões noturnos em um hospital. Ela contou que, em certa noite, após atender diversos pacientes, sentiu um forte desejo de ir até o quarto de uma idosa que aparentemente estava dormindo tranquila. Quando entrou, percebeu que a mulher tinha começado a apresentar sinais de complicação respiratória. A intervenção rápida salvou a vida dela. Depois, ao refletir, Jéssica disse que foi o Espírito Santo quem a moveu naquele instante. Isso mostra como Deus usa a sensibilidade espiritual para agir em momentos que podem mudar destinos. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Note que não é uma condição restrita a líderes religiosos, mas a todos os filhos de Deus. Ou seja, você também pode ser guiado diariamente. Essa não é uma promessa para poucos escolhidos, mas um presente disponível para qualquer pessoa que deseja viver em obediência. Agora, quero que você perceba algo essencial. Muitas vezes, você não vai ouvir o Espírito Santo em palavras audíveis, mas em impressões internas, em convicções firmes, em uma paz que vai além da lógica. Filipenses 4:7 nos lembra: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Essa paz é a assinatura de Deus. Quando você sente essa tranquilidade mesmo, em meio a circunstâncias difíceis, pode ter certeza de que está no caminho certo. Mas atenção, não confunda paz com comodismo. O Espírito Santo pode levar você a sair da zona de conforto, tomar atitudes ousadas, enfrentar desafios que você jamais imaginou encarar. A paz não significa ausência de luta, mas confiança em meio à batalha. É como Pedro, que ousou sair do barco e andar sobre as águas quando ouviu a voz de Jesus. Humanamente era impossível, mas ao obedecer, ele experimentou o sobrenatural. Por isso, a prática de ouvir e obedecer ao Espírito Santo é um exercício de fé diária. Você não vai acertar sempre, mas cada passo dado em confiança fortalece sua sensibilidade espiritual. É como desenvolver um músculo. Quanto mais você treina, mais firme e sensível se torna.
E aqui chegamos a um ponto muito importante. Se você deseja realmente crescer nessa caminhada, não basta apenas assistir a um vídeo ou ouvir uma pregação. É preciso agir, interagir, colocar em prática. E é por isso que quero te fazer um convite agora. Se esse conteúdo já está tocando o seu coração, eu peço que você se inscreva no canal. Não estou dizendo isso apenas por números ou estatísticas, mas porque cada inscrição fortalece uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a ouvir a voz de Deus juntas. Além disso, deixe um comentário respondendo a esta pergunta. Em que área da sua vida você mais precisa ouvir a direção do Espírito Santo hoje? Pode ser na família, no trabalho, nos estudos ou em qualquer decisão que esteja pesando em seu coração. Compartilhe, porque sua resposta pode inspirar alguém que está vivendo algo parecido. Esse é o momento em que você deixa de ser apenas espectador e passa a ser parte ativa dessa jornada. E lembre-se, sua interação não é só para o algoritmo do YouTube, mas também uma maneira de testemunhar que você está decidido a buscar mais de Deus. Há algo que precisa ficar muito claro para você. Aprender a ouvir o Espírito Santo não é apenas sobre buscar direção em momentos de crise, mas sobre cultivar um relacionamento contínuo. Muitas pessoas só se lembram de orar ou pedir ajuda quando a situação se torna insustentável, quando já tentaram de tudo e não deu certo. Mas a verdadeira transformação acontece quando você entende que o Espírito Santo não é um recurso de emergência, e sim um companheiro diário, alguém que caminha ao seu lado em todas as circunstâncias. Pense em como seria a sua vida se você tivesse a consciência constante de que não está só. Imagine acordar todos os dias já sabendo que tem ao seu lado um conselheiro fiel, pronto para te guiar nas decisões pequenas e grandes. Essa consciência muda tudo. Não se trata apenas de sentir a presença de Deus no culto de domingo, mas de experimentar essa presença na segunda-feira de manhã, quando você precisa lidar com pressões, responsabilidades e desafios. Um exemplo disso aconteceu com Marcelo, um motorista de aplicativo de 41 anos que trabalhava em uma grande cidade. Ele contou que certa vez, durante um dia comum de trabalho, sentiu fortemente a impressão de mudar a rota sugerida pelo GPS. Parecia estranho, mas ele decidiu seguir essa direção interna. Poucos minutos depois, descobriu que havia acontecido um acidente grave justamente no trajeto que teria seguido. Além de evitar o atraso, ele também escapou de se envolver em algo perigoso. Ele testemunhou que naquele momento entendeu claramente: era o Espírito Santo cuidando dos detalhes. Você percebe como isso é real? Não estamos falando apenas de momentos espirituais dentro de uma igreja, mas da vida prática, do cotidiano. Deus deseja participar da sua rotina, dos seus deslocamentos, das suas decisões, até mesmo dos momentos que parecem banais. Ele é um pai cuidadoso, que não se limita a grandes eventos, mas se importa com cada passo que você dá. Isso fica ainda mais evidente quando lemos 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. É impressionante pensar que o mesmo Espírito que conhece as profundezas do coração de Deus habita em você. Ou seja, você tem acesso a conselhos infinitamente mais sábios do que qualquer outro ser humano poderia oferecer. É claro que isso não significa que você nunca vai enfrentar dificuldades. A vida cristã não é um atalho para escapar dos problemas, mas é a certeza de que, mesmo em meio às lutas, você não está só. O Espírito Santo é chamado de Consolador exatamente porque ele traz conforto em meio à dor. E o consolo dele não é apenas um alívio passageiro, mas uma força renovadora que sustenta você. Talvez você esteja passando por uma situação em que não encontra explicação. Uma perda inesperada, uma porta que se fechou, uma doença que abalou sua família.
Nessas horas, o Espírito Santo age como aquele amigo que senta ao seu lado, segura sua mão e simplesmente diz: "Eu estou aqui." Pode parecer pouco, mas quem já passou por dores profundas sabe o quanto essa presença faz diferença. Um testemunho muito marcante é o de Ana Clara, uma confeiteira de 36 anos que perdeu a mãe repentinamente. Ela contou que, nos dias seguintes, sentia um vazio insuportável. Mas em meio ao luto, durante um momento de oração simples, começou a experimentar uma paz que não sabia explicar. Ela disse que chorava, mas não de desespero, e sim de alívio. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor invisível em seu coração. Ela sabia que aquela era a ação do Espírito Santo, trazendo conforto sobrenatural. E é isso que Jesus prometeu. Em João 16:13, ele disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." João 16:13. Você percebe o quanto essa promessa é poderosa? O Espírito não apenas consola, mas também guia, revela e anuncia. Ele mostra o que está por vir, não para alimentar curiosidade, mas para preparar você e dar confiança de que não caminha no escuro. A questão é, você tem dado espaço para ouvir essa voz? Muitas vezes ela se perde no meio do barulho da vida moderna. São tantas notificações, compromissos, distrações, que sobra pouco tempo para simplesmente ficar em silêncio diante de Deus. Mas é no silêncio que aprendemos a distinguir o sussurro do Espírito. É por isso que o salmista escreve em Salmos 46:10: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmos 46:10. Esse aquietar não significa apenas ficar parado, mas desligar as vozes externas, diminuir o ritmo, abrir espaço para ouvir. Pode ser em um momento de oração antes de dormir, em uma caminhada pela manhã ou até mesmo em um intervalo no trabalho. O importante não é o cenário, mas a disposição do coração. Outro aspecto que muitos negligenciam é que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, não está apenas diante de um livro antigo, mas diante de uma voz viva que continua ecoando. Quantas vezes você já leu um versículo conhecido e, de repente, pareceu que ele foi escrito exatamente para a sua situação? Isso não é acaso, é o Espírito aplicando a palavra diretamente ao seu coração. E aqui entra um ponto essencial: a obediência. Não adianta ouvir se você não estiver disposto a obedecer. O Espírito não fala para entreter, mas para guiar. Muitas vezes, ele vai mostrar caminhos que não fazem sentido lógico imediato, mas que são exatamente o que você precisa. É a obediência que abre espaço para o sobrenatural. Se você deseja realmente crescer nessa sensibilidade, precisa desenvolver 2 hábitos: oração constante e obediência prática. Ore não apenas para pedir, mas para ouvir. Obedeça não apenas quando for conveniente, mas principalmente quando for desafiador. É nesse processo que sua vida espiritual se torna madura e você começa a experimentar a plenitude da presença de Deus. Talvez você esteja pensando: mas eu já errei tanto, será que o Espírito Santo ainda fala comigo? A resposta é sim. Ele não se afasta de você porque errou, mas justamente porque errou. Ele deseja conduzir você ao caminho certo. Lembre-se do filho pródigo. Mesmo após desperdiçar tudo, encontrou um pai de braços abertos. O Espírito Santo está ao seu lado exatamente para isso, para restaurar, guiar e renovar. Já percebeu como o Espírito Santo não apenas fala, mas também molda o seu caráter? Muitas vezes pensamos nele apenas como um guia para decisões práticas, mas a ação do Espírito vai muito além disso. Ele trabalha no interior, transformando o coração, renovando a mente e ajustando atitudes que muitas vezes nem você mesmo percebe que precisam mudar.
É como um escultor paciente, que não se contenta em polir a superfície, mas deseja revelar a verdadeira beleza escondida na pedra bruta. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, algo mencionado em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Observe que não se trata de frutos separados, mas de um único fruto com várias expressões. É a vida de Cristo sendo refletida em você através da ação do Espírito Santo. E aqui está um ponto importante. Ouvir a voz do Espírito não é apenas para saber o que fazer, mas para aprender quem ser. Ele não está interessado apenas nas suas decisões, mas principalmente na sua transformação. A verdadeira direção começa quando o seu caráter é moldado, porque muitas vezes a resposta que você busca não está em uma voz audível, mas em se tornar a pessoa certa para enfrentar a situação. Vou te contar a história de Roberto, um engenheiro civil de 45 anos. Ele sempre foi conhecido como alguém muito duro, de palavras ríspidas e temperamento explosivo. Sua esposa dizia que parecia que ele estava sempre em guerra com o mundo. Em determinado momento, após uma reunião de trabalho tensa, em que quase perdeu o emprego por causa de sua forma de tratar os colegas, Roberto decidiu buscar ajuda espiritual. Ele começou a orar pedindo direção para mudar. O que aconteceu não foi que o Espírito Santo lhe deu um plano de ação pronto, mas que começou a trabalhar dentro dele. Roberto passou a sentir incômodo em situações em que antes reagiria com agressividade. Ele percebeu que precisava aprender paciência e mansidão. Com o tempo, seus colegas notaram a diferença e sua família experimentou um novo ambiente em casa. Isso é o fruto do Espírito se manifestando. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. A transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo. O Espírito Santo não se assusta com suas falhas. Ele não desiste quando você cai, mas continua trabalhando em você, com paciência, exatamente como um oleiro molda o barro em suas mãos. Jeremias 18:6 traz uma imagem linda disso. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Consegue perceber a beleza dessa promessa? Deus não se cansa de moldar você, mesmo quando ainda não entende o resultado final. A voz do Espírito não apenas direciona, mas também corrige. E muitas vezes, a correção é o maior sinal de amor que você pode receber. Assim como um pai que ama de verdade não deixa o filho seguir por um caminho de destruição, o Espírito Santo corrige porque deseja o seu bem. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de que determinada atitude não foi correta, aquele incômodo após falar algo que não deveria. Esse não é apenas o peso da consciência, é a voz do Espírito Santo te chamando para ajustar o rumo. O objetivo não é condenar, mas restaurar. Como está em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Note que o texto fala em convencer, não em acusar. Há uma grande diferença entre a acusação do inimigo e a convicção do Espírito. O inimigo acusa para paralisar. O Espírito convence para transformar. E se você permitir, ele vai transformar não só áreas internas, mas também a forma como você se relaciona com os outros. A voz do Espírito nos leva a reconciliar, a perdoar, a agir com generosidade, mesmo quando não recebemos nada em troca. Muitas vezes, é ouvindo essa voz que conseguimos quebrar ciclos de mágoa e rancor. Um exemplo disso aconteceu com Marlene, uma costureira de 54 anos, que carregava mágoa da irmã havia quase 2 décadas. Ela dizia que não havia nada que pudesse apagar a dor das palavras duras que ouviu no passado.
Porém, em uma noite de oração, sentiu claramente o Espírito Santo trazendo à sua mente a necessidade de perdoar. Não foi fácil, mas ela decidiu obedecer. Ligou para a irmã, conversaram por horas e reconstruíram a relação. Marlene disse que foi como se um peso enorme tivesse sido tirado de dentro dela. Essa é a obra do Espírito: libertar, curar e restaurar relacionamentos que pareciam perdidos. Outro aspecto que não podemos ignorar é que ouvir o Espírito Santo também nos torna sensíveis às necessidades dos outros. Ele não fala apenas para o seu benefício pessoal, mas para que você seja canal de bênção. Pode ser através de uma palavra de encorajamento, de um gesto simples de generosidade, ou até mesmo de estar presente quando alguém precisa. O Espírito nos leva a ser resposta na vida de outras pessoas. Um texto poderoso sobre isso está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Note que o Espírito Santo nos capacita não apenas para viver melhor, mas para testemunhar, para impactar a vida de outros com a mensagem de Cristo. O propósito de ouvir sua voz não é apenas encontrar paz pessoal, mas ser instrumento de transformação no mundo. Isso pode acontecer de forma simples. Muitas vezes, você pensa que testemunhar exige grandes discursos ou eventos, mas o maior testemunho é a sua vida transformada. Quando alguém vê em você amor, paciência, mansidão, generosidade, percebe que algo diferente está acontecendo. É nesse momento que sua vida se torna um reflexo vivo da presença de Deus. Por isso, nunca subestime o impacto de pequenas atitudes guiadas pelo Espírito. Um sorriso, um abraço, uma mensagem de apoio, um tempo de escuta sincera podem ser usados por Deus de maneiras que você nem imagina. O importante é estar disponível, sensível e obediente. Já viu como a vida cristã é feita de escolhas diárias? Não se trata apenas de grandes decisões espirituais, mas de pequenos atos que, somados, constroem o rumo da sua história. É exatamente nesses detalhes que o Espírito Santo deseja agir, conduzindo você para que cada escolha seja um passo em direção ao propósito de Deus. Muitas vezes pensamos que ouvir a voz do Espírito é algo extraordinário, mas na realidade é nas coisas simples que a maior parte das transformações acontece. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Essa advertência nos mostra que podemos sim ignorar ou sufocar a voz do Espírito Santo. E como isso acontece? Quando insistimos em seguir apenas nossa lógica, quando desprezamos os sinais que Ele nos dá, quando preferimos o caminho mais fácil ao invés do caminho certo. É como se Deus estivesse constantemente nos chamando para andar em sintonia, mas nós escolhemos desligar o rádio. E é justamente isso que precisamos evitar. Não deixar que a correria, a distração ou até mesmo o orgulho nos façam calar a voz que deseja nos guiar. O Espírito Santo sempre fala, mas é necessário sensibilidade para ouvir. Muitas vezes, ele vai trazer aquele incômodo suave dentro de você, mostrando que algo não está certo. Outras vezes, ele vai trazer uma convicção tão clara que você simplesmente não consegue ignorar. O importante é aprender a obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Um exemplo disso aconteceu com André, um jovem músico de 27 anos que sonhava em seguir carreira artística. Ele tinha várias oportunidades para entrar em ambientes onde poderia ganhar visibilidade rápida, mas constantemente sentia uma inquietação no coração. Enquanto seus colegas aceitavam convites em casas noturnas e bares, ele decidiu esperar por algo que não comprometesse sua fé.
Anos depois, André testemunhou que o Espírito Santo o direcionou a usar sua música em projetos sociais e em sua igreja. E hoje ele alcança centenas de pessoas com mensagens de esperança. Ele poderia ter escolhido o caminho mais rápido, mas não seria o caminho certo. Essa é a diferença entre ouvir a própria vontade e ouvir a voz do Espírito. Outro ponto essencial é entender que o Espírito Santo não guia apenas em direção a bênçãos materiais, mas principalmente em direção à maturidade espiritual. Ele pode até te conduzir a conquistas visíveis, mas, acima de tudo, deseja que você cresça por dentro. Por isso, às vezes, a resposta do Espírito não é sim, mas não, ou até espere. E essas respostas, por mais difíceis que sejam de aceitar, são demonstrações de amor. Afinal, quem nunca agradeceu a Deus depois de perceber que algo que desejava tanto, no fundo, não era o melhor? Quando pensamos em exemplos bíblicos, vemos que o Espírito Santo sempre esteve presente para conduzir o povo de Deus. Em Atos 16, 6, 7, lemos: E, atravessando a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e tendo chegado a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6, 7. É impressionante perceber que até mesmo o apóstolo Paulo, um homem cheio de fé, foi direcionado pelo Espírito a não seguir certos caminhos. Isso mostra que nem tudo o que parece bom é a vontade de Deus, e que ouvir o Espírito é a chave para estar no lugar certo, no tempo certo. Você consegue imaginar quantas dores seriam evitadas se todos aprendessem a ouvir mais essa voz? Quantos casamentos não teriam acabado? Quantos negócios não teriam falido? Quantas amizades não teriam se rompido se antes da pressa houvesse oração? Se antes da decisão houvesse escuta? O Espírito Santo não deseja controlar você como uma marionete, mas conduzir você como um pai que ama e sabe o que é melhor. E aqui entra algo muito profundo. Ouvir o Espírito é também aprender a abrir mão. Abrir mão do controle, abrir mão da pressa, abrir mão de certezas humanas. É aceitar que Deus sabe mais do que você e que a obediência sempre vale a pena. É exatamente isso que Jesus nos mostrou no Getsêmani, quando orou em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Se o próprio Filho de Deus se submeteu à vontade do Pai, quanto mais nós precisamos aprender a obedecer ao Espírito. Talvez você esteja vivendo um momento em que não sabe qual decisão tomar. Pode ser na sua carreira, na sua família, em um relacionamento, em seus estudos, ou até mesmo em algo espiritual. Eu quero te dizer que não há oração mais poderosa do que: Espírito Santo, conduza-me, não a minha vontade, mas a tua. Essa oração abre portas para milagres, porque mostra que você confia mais em Deus do que em si mesmo. Um testemunho que ilustra isso é o de Fernanda, uma médica de 39 anos que sonhava em se mudar para outro país. Ela tinha tudo planejado, inclusive já havia recebido propostas de trabalho. Mas em oração, sentiu uma inquietação que não conseguia ignorar. Parecia irracional ficar, mas ela decidiu obedecer. Poucos meses depois, o pai dela adoeceu gravemente e Fernanda pôde cuidar dele até o fim. Mais tarde, ela disse que nunca se arrependeu, porque percebeu que foi a voz do Espírito Santo que a manteve perto da família no momento em que mais precisavam dela. Percebe como isso é real? Nem sempre a obediência vai trazer conforto imediato, mas sempre vai trazer propósito. O Espírito Santo enxerga o que você não vê, e se você confiar, vai perceber que cada passo guiado por ele tem sentido, mesmo que demore a entender. Por isso, se você deseja desenvolver essa sensibilidade, pratique a escuta em 3 áreas. Na oração, fale com Deus, mas também aprenda a ouvir. Na palavra, leia a Bíblia com atenção, porque o Espírito fala através dela.
Na obediência, esteja disposto a agir de acordo com o que ouvir. Não basta apenas buscar sinais, é necessário cultivar intimidade. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais clara será a voz do Espírito. Se existe algo que o Espírito Santo deseja realizar em nossa vida, é a transformação do nosso caráter. Muitas vezes buscamos apenas bênçãos visíveis, soluções rápidas ou milagres palpáveis. Mas o maior milagre acontece dentro de nós. É quando alguém que antes era dominado pelo medo aprende a viver em paz. Quando alguém que sempre foi impaciente se torna paciente. Quando alguém que era egoísta começa a repartir. Essa obra interior é a marca do Espírito em ação. O apóstolo Paulo descreve isso em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Perceba que não são frutos no plural, mas fruto no singular. Isso significa que o Espírito não nos dá apenas uma virtude isolada, mas gera em nós um caráter transformado, um estilo de vida que reflete a presença de Cristo. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo e muitas vezes doloroso. O Espírito Santo vai trabalhando em áreas que nem sempre queremos expor. Ele nos confronta, nos corrige e nos leva a lidar com aquilo que preferiríamos esconder. É nesse ponto que muitos resistem, porque é mais fácil pedir um milagre externo do que permitir uma mudança interna. Mas é justamente essa mudança que sustenta tudo o que Deus deseja fazer em nós. Pense em Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele era impulsivo, falava sem pensar, chegou a negar o Mestre 3 vezes. Porém, depois de ser cheio do Espírito Santo, tornou-se um pregador ousado, disposto a entregar a própria vida pelo Evangelho. O mesmo homem que tremia diante de uma serva no pátio da casa do sumo sacerdote, em Atos 2, se levantou diante de milhares e proclamou a verdade com autoridade. Essa é a diferença entre alguém guiado pelas próprias forças e alguém moldado pelo Espírito. Talvez você se identifique com essa jornada. Talvez saiba que precisa mudar em áreas específicas, no temperamento, nas palavras, nas atitudes dentro de casa, no modo como trata os outros. O Espírito Santo deseja formar em você o caráter de Cristo, porque é isso que realmente testemunha ao mundo quem você é em Deus. Não são apenas as palavras, mas a vida transformada que fala mais alto. Um exemplo real é o de Márcia, uma professora de 45 anos que costumava perder a paciência facilmente com seus alunos. Ela reconheceu que esse comportamento não glorificava a Deus e começou a orar para que o Espírito Santo a ajudasse a desenvolver mansidão e domínio próprio. Não foi instantâneo, mas com o tempo ela percebeu mudanças, passou a ouvir mais, a falar de forma mais calma e a ter sabedoria em situações de conflito. Hoje, seus alunos a respeitam não apenas como educadora, mas como alguém que transmite paz. Essa transformação não veio de técnicas humanas, mas da ação do Espírito Santo. E é justamente aqui que entendemos que o fruto do Espírito não é produzido por esforço humano. Você pode até tentar ser paciente, bondoso ou amoroso por conta própria, mas chegará um momento em que sua força se esgota. A verdadeira mudança vem quando você se rende ao Espírito e permite que Ele faça em você o que você não consegue sozinho. É como a videira e os ramos, conforme Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem permanecer em Cristo, o máximo que conseguimos é uma aparência de mudança, mas não uma transformação real. O Espírito Santo não trabalha para mascarar comportamentos, ele transforma a raiz. Ele não pinta as folhas, ele renova a árvore inteira.
Outro ponto poderoso é que o fruto do Espírito se manifesta em nossas relações. Não adianta dizer que é cheio do Espírito se isso não se reflete no modo como você trata sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos e até mesmo aqueles que não gostam de você. O amor, a paz e a mansidão só fazem sentido quando são vividos em meio a relacionamentos reais, muitas vezes desafiadores. O Espírito Santo nos ensina a amar até quem nos fere, a perdoar quando parece impossível, a estender a mão quando nossa carne gostaria de se afastar. E é justamente esse testemunho prático que impacta o mundo. As pessoas podem até não entender uma pregação teológica, mas conseguem reconhecer quando alguém tem um coração transformado. Elas podem até discordar das suas crenças, mas não conseguem negar quando vem bondade, paciência e amor fluindo de você. É isso que abre portas para que o Evangelho seja ouvido. Lembre-se, o fruto do Espírito não é apenas para você, é para os outros. Assim como uma árvore não come do próprio fruto, mas oferece alimento a quem se aproxima, o Espírito gera em você virtudes que vão abençoar os que estão ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus vizinhos e até estranhos podem ser alcançados pela obra de Deus em você. Um exemplo bíblico disso é Estevão, descrito em Atos 6:5 como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mesmo sendo perseguido, ele refletiu o caráter de Cristo até o fim, chegando a orar por seus inimigos enquanto era apedrejado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Esse é o nível de transformação que só o Espírito Santo pode produzir. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso dar esse fruto? A resposta está na permanência. Quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais se alimenta da palavra, quanto mais abre espaço em oração, mais o Espírito tem liberdade para trabalhar em você. E não se trata de perfeição imediata, mas de progresso constante. Cada passo de obediência fortalece essa obra. Por isso, não desanime se ainda luta com áreas difíceis. O Espírito Santo não desiste de você. Ele não abandona o processo no meio do caminho. Ele é paciente, trabalha no seu tempo e cada dia é uma nova oportunidade de crescer. O que você precisa é estar disposto a se render, a reconhecer suas fraquezas e a permitir que Ele molde sua vida. Lembre-se, o maior testemunho que você pode dar não está apenas em palavras bonitas, mas em uma vida que reflete Cristo. Quando as pessoas olharem para você e enxergarem paz em meio à dor, amor em meio à rejeição, mansidão em meio à provocação, elas saberão que não é você, mas o Espírito Santo em você. Um dos aspectos mais belos da caminhada com o Espírito Santo é entender que ele não apenas transforma o nosso caráter, mas também nos guia em decisões práticas do dia a dia. Às vezes, pensamos que a ação do Espírito está limitada aos momentos espirituais mais intensos, como cultos, orações e estudos bíblicos. Mas a verdade é que Ele deseja estar presente em cada detalhe da nossa rotina. Desde escolhas aparentemente pequenas até decisões que mudam completamente o rumo da nossa vida, o Espírito Santo se revela como conselheiro e guia fiel. Jesus deixou claro isso em João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. O Espírito Santo não nos deixa perdidos, sem direção. Ele fala, orienta, conduz, e muitas vezes o faz de maneiras sutis, através de uma paz no coração, de uma inquietação diante de um caminho errado, ou até mesmo por meio de circunstâncias que nos mostram qual decisão devemos tomar. Pense, por exemplo, em alguém diante de duas oportunidades de trabalho. Ambas parecem boas aos olhos humanos, mas uma delas é apenas uma porta de ilusão, enquanto a outra é o propósito real de Deus. O Espírito Santo é quem dá clareza.
ele não apenas mostra o que é mais lucrativo, mas o que é mais alinhado com o chamado. Ele não guia por aparência, mas por convicção espiritual. Um testemunho poderoso nesse sentido é o de Henrique, um jovem de 28 anos que trabalhava na área de tecnologia. Ele recebeu uma proposta para mudar de cidade e ganhar o dobro do salário, algo que parecia irresistível. Porém, ao orar, ele não sentiu paz. Quanto mais buscava a Deus, mais o Espírito Santo lhe mostrava que aquele não era o caminho. Ele decidiu recusar a oferta, mesmo sem entender totalmente o porquê. Poucos meses depois, descobriu que a empresa entrou em crise e demitiu centenas de funcionários. Ao mesmo tempo, onde ele permaneceu, Deus abriu uma porta para que ele iniciasse um projeto social de impacto, unindo sua profissão com o serviço ao próximo. Esse é o tipo de direção que só o Espírito Santo pode dar. É por isso que precisamos cultivar sensibilidade espiritual. Muitas vezes, deixamos que a pressa ou a ansiedade falem mais alto e acabamos tomando decisões precipitadas. O Espírito Santo não compete com a correria, ele fala na quietude. É preciso aprender a silenciar a alma para ouvir a voz dele. Um exercício prático é o que muitos chamam de oração de rendição. Em vez de chegar diante de Deus, já com a decisão pronta, devemos abrir o coração e dizer: Senhor, eu tenho minhas vontades, mas quero a tua vontade acima de tudo. Esse tipo de oração abre espaço para que o Espírito Santo nos conduza além dos nossos desejos pessoais. O livro de Provérbios também reforça esse princípio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Muitas vezes confiamos em nossa lógica, em nossos cálculos e experiências, mas o Espírito Santo enxerga além do que conseguimos ver. Ele conhece o amanhã, o que está oculto, e nos protege de armadilhas que nem imaginamos existir. É interessante perceber que essa direção do Espírito não é apenas para grandes decisões, mas também para pequenos detalhes. Quantas vezes ele nos impulsiona a ligar para alguém, a oferecer uma palavra de consolo, a mudar o trajeto de volta para casa, e depois percebemos que isso fez toda a diferença? O Espírito Santo não está distante, ele está presente nas minúcias, porque ele se importa com tudo em nossa vida. Um exemplo bíblico é o de Filipe em Atos 8. Ele estava pregando em Samaria, mas o anjo do Senhor o direcionou a ir para um caminho deserto. Aos olhos humanos, parecia ilógico. No entanto, ali ele encontrou o eunuco etíope, que estava sedento por compreender as Escrituras. Filipe o guiou na palavra, e aquele homem foi batizado, levando o evangelho para outra nação. Esse encontro só aconteceu porque Filipe foi sensível à direção do Espírito. Da mesma forma, Deus deseja nos guiar em encontros divinos, em oportunidades que talvez não façam sentido no início, mas que são parte do seu plano maior. Isso exige obediência. Às vezes, o Espírito Santo pede passos que parecem pequenos demais para serem importantes, mas eles abrem portas para milagres. Outro ponto importante é que a direção do Espírito nunca vai contradizer a palavra de Deus. Algumas pessoas se confundem achando que tudo o que sentem vem de Deus, mas a voz do Espírito é sempre coerente com a Escritura. Ele não contradiz o que já foi revelado. Se uma orientação vai contra os princípios bíblicos, certamente não é o Espírito Santo. É por isso que precisamos conhecer a palavra, porque ela é a bússola que nos ajuda a discernir. Ao mesmo tempo, precisamos entender que o Espírito Santo também trabalha por meio da paz interior. Colossenses 3,15 diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3,15. Essa paz funciona como um sinal de que estamos no caminho certo.
Quando seguimos algo que não vem de Deus, geralmente sentimos inquietação, mesmo que tudo pareça perfeito externamente. Essa é a forma do Espírito nos alertar. Na vida prática, isso significa que, ao tomar decisões, precisamos observar não apenas as circunstâncias externas, mas o testemunho interior do Espírito. Ele fala por meio da paz ou da ausência dela. E ainda há outro aspecto. O Espírito Santo nos guia não apenas para o que devemos fazer, mas também para o que devemos evitar. Às vezes, ele nos impede de entrar em lugares, em alianças ou em projetos que poderiam nos destruir. Isso pode parecer uma frustração momentânea, mas é uma proteção. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos 16, 6 e 7, quando Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia e na Bitínia. Pode soar estranho, afinal, pregar o Evangelho é algo bom. Mas Deus tinha um plano específico e os conduziu para a Macedônia, onde uma nova fase do ministério começou. Esse exemplo nos mostra que nem sempre o não do Espírito é uma perda, mas um direcionamento para algo maior. Quando confiamos plenamente, entendemos que cada passo guiado por Ele nos leva mais perto do propósito. Talvez hoje você esteja diante de decisões importantes e sinta medo de errar. Lembre-se, o Espírito Santo não é apenas um observador, ele é o seu conselheiro. Ele deseja te orientar, te dar sabedoria e discernimento. O que você precisa é se aproximar, silenciar o coração e estar disposto a obedecer, mesmo quando não entende tudo de imediato. A caminhada com o Espírito é feita de confiança e entrega. Ele não mostra sempre o caminho completo, mas revela o próximo passo. E quando você dá esse passo em fé, ele mostra o seguinte: assim como uma estrada iluminada à noite, você pode não enxergar o destino todo, mas vê o suficiente para avançar com segurança. Essa é a forma como Deus nos guia, passo a passo em dependência. Ao longo dessa jornada, falamos sobre a presença, o consolo, o poder e a direção do Espírito Santo. E ao chegar até aqui, é impossível não reconhecer que ele é muito mais do que uma influência ou uma força impessoal. Ele é Deus conosco, habitando em nós, transformando cada área da nossa vida. É o Espírito que nos convence do pecado, que nos fortalece nas fraquezas, que nos levanta quando caímos e que nos impulsiona a viver com propósito. Mas talvez o ponto mais profundo de todos seja este: o Espírito Santo deseja intimidade. Ele não veio apenas para nos ajudar em momentos de dificuldade, mas para caminhar conosco diariamente. Ele não é um recurso de emergência, mas um companheiro constante. O apóstolo Paulo expressa isso em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:13. Veja, comunhão. Essa é a palavra-chave. Não é apenas receber uma visita ocasional do Espírito, mas viver em relacionamento profundo e contínuo com Ele. A comunhão com o Espírito Santo muda nossa percepção da vida. De repente, aquilo que parecia comum passa a ter significado. Uma caminhada simples pode se tornar um momento de oração. Uma tarefa no trabalho pode ser feita com sabedoria sobrenatural. Um encontro inesperado pode se transformar em oportunidade de ministrar esperança. Porque quando estamos em sintonia com o Espírito, nada é banal. Tudo pode ser um instrumento para manifestar a glória de Deus. E o mais bonito é que essa comunhão não depende de títulos ou posições religiosas. O Espírito Santo deseja se relacionar tanto com um pastor de longa experiência, quanto com uma dona de casa que ora no silêncio da cozinha, com um empresário que busca fazer negócios justos, quanto com um estudante que deseja ser fiel na escola. O Espírito não faz distinção. Ele se revela a todos os que o buscam com coração sincero.
Isso nos leva a uma reflexão importante. Muitas vezes, as pessoas acreditam que não são espirituais o suficiente para ter experiências profundas com o Espírito Santo. Mas a verdade é que ele não vem porque somos bons. Ele vem porque Jesus nos justificou. Não é sobre o quanto você merece, é sobre o quanto ele deseja estar com você. E ele deseja intensamente. A grande questão é, estamos dispostos a abrir espaço para ele? Muitas vezes, nossas agendas estão tão cheias, nossos pensamentos tão ocupados, que não damos lugar para o Espírito se manifestar. Mas quanto mais tempo investimos na presença dele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. É como qualquer relacionamento. Quanto mais convivemos, mais íntimos nos tornamos. Pense em um amigo próximo. Você não precisa de muitas palavras para entender o que ele sente, porque a convivência gerou sintonia. Assim também é com o Espírito Santo. Quanto mais tempo passamos em oração, adoração e meditação na palavra, mais clara se torna a sua direção. Outro ponto essencial é compreender que o Espírito Santo nos capacita, não apenas para viver uma vida santa, mas também para cumprir a missão que nos foi dada. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Ou seja, a presença do Espírito em nós não é um fim em si mesmo, mas um meio para impactar o mundo. Ele nos equipa com dons espirituais, nos dá ousadia para testemunhar e nos capacita a amar de forma sobrenatural. Isso significa que ninguém está limitado ao natural quando anda com o Espírito. Aquele que se acha tímido pode ser usado para falar com autoridade. O que se sente incapaz pode realizar coisas extraordinárias. O que se julga fraco pode se tornar instrumento de milagres. Não porque tenha força própria, mas porque o Espírito Santo age através dele. E é aqui que chegamos a um convite final. Tudo o que compartilhamos ao longo desse roteiro só terá impacto real se você decidir abrir o coração para experimentar o Espírito Santo de forma prática. Não basta apenas ouvir sobre ele. É preciso se render, buscar, desejar. Jesus prometeu, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. E a promessa é clara, basta pedir com fé, com sinceridade. Talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega específica ao Espírito Santo. Este é o momento. Talvez já tenha experimentado algo antes, mas se afastou. Hoje é dia de recomeço. Talvez você caminhe com ele há anos, mas deseja um nível mais profundo. O convite também é para você. Permita que o Espírito Santo encha sua vida, renove seu coração, reacenda sua fé e te leve a viver coisas que nunca imaginou. Ele deseja fazer parte dos seus dias, guiar suas decisões, consolar suas dores, fortalecer suas batalhas e te usar para transformar vidas ao seu redor. E agora, quero deixar uma palavra de encorajamento. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade aqui, reunida por esse conteúdo, que busca mais de Deus assim como você. Compartilhe sua história, seu aprendizado, sua experiência com o Espírito. Cada testemunho edifica, cada palavra fortalece, e juntos podemos criar um espaço de crescimento e fé. Se esse roteiro falou ao seu coração, eu te convido de forma calorosa e sincera a se inscrever no canal. Não apenas como alguém que assiste, mas como parte dessa família que busca viver guiada pelo Espírito Santo. Sua presença é importante, sua voz é necessária, sua caminhada pode inspirar outros. Então inscreva-se, deixe nos comentários o que o Espírito tem feito na sua vida e como você deseja crescer nessa comunhão. Aqui não é apenas sobre vídeos, mas sobre vidas conectadas pelo mesmo desejo. Andar lado a lado com o Espírito Santo, vivendo uma fé real,
transformadora e cheia de poder. E lembre-se, cada passo de fé que você dá abre caminho para o extraordinário. O Espírito Santo já está te chamando para viver mais, sentir mais, experimentar mais. Não perca essa oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Amém.